Olá, hoje a gente mergulha no capítulo 26 do livro de Jó. É aquela parte que começa com Jó respondendo aos amigos, sabe? Mas logo muda para uma descrição assim grandiosa do poder de Deus. Exatamente. É um capítulo com uma poesia, nossa, impressionante. Dá uma visão da cosmologia da época e, principalmente, né, da soberania de Deus sobre tudo, sobre a criação e até, veja só, sobre o reino dos mortos. Começa com uma ironia bem forte, né? Ali nos versículos 2 a 4. Jó meio que debocha da ajuda que os amigos ofereceram. Ele fala: "Como você ajudou quem não tinha força?" Sim, e que bons conselhos você deu para quem não tem sabedoria. O sarcasmo é quase palpável. Pois é, e ele ainda pergunta, né? De quem foram essas palavras? Que espírito falou por você? Isso. É como se ele dissesse: Isso aí que vocês falaram não veio de lugar nenhum, não tem peso. Quase um discurso vazio, sem inspiração divina de verdade. Mas aí, a partir do versículo 5, a coisa muda completamente. Vira o foco, né? Vira. Do sarcasmo pessoal para essa exaltação cósmica. Por que será essa mudança tão, assim, repentina? É uma ótima pergunta. Talvez ao ver que a sabedoria humana ali dos amigos não dava conta, Jó se volta para a única força que realmente importa, mesmo que ele não entenda completamente. Aí ele começa a descrever o poder de Deus sobre o submundo. É verdade. Ele fala das sombras, os refaim, os mortos, que eles tremem lá debaixo das águas. E que o Sheol, a morte, e o Abaddon, a destruição, estão nus, tipo abertos diante de Deus. Versículos 5 e 6, né? Isso, essa imagem é muito forte. Sugere que não tem lugar escondido para Deus. Nem o mais fundo, o mais temido, que é o reino dos mortos. Nada escapa do conhecimento, do poder dele. A soberania é total, vai até nos lugares mais ocultos. E saindo desse submundo, Jó vai para a criação, para o cosmos, versículos 7 a 10. Aquela imagem de Deus estendendo o norte sobre o vazio e suspendendo a terra sobre o nada. Uau! É fantástica essa intuição poética, né? Mesmo pra gente hoje. E mostra o controle dele sobre a natureza. Prende a água nas nuvens sem rasgar. Cobre a face da lua. Exato. E traça o horizonte lá sobre as águas, separando a luz das trevas. É Deus colocando ordem no mundo. E essa ideia de ordem sobre o caos fica ainda mais assim intensa nos versículos 11 a 13. Ele fala dos pilares do céu, que eles tremem quando Deus repreende. Sim, e aí entra a tal da Rabi. Jó diz que Deus agitou o mar com seu poder e despedaçou o Rabi com sua inteligência. Rabi. O que seria isso exatamente? Então, Rabi é muitas vezes interpretada como um monstro marinho, sabe? Um símbolo das forças do caos primitivo que existiam em outras mitologias da região. Ah, entendi. Então não é só força bruta que Jó descreve. Deus usa inteligência para dominar esse caos. Precisamente. E ao usar essa figura, que era conhecida na época, Jó está afirmando algo teologicamente muito forte. Ele está dizendo que o Deus de Israel é superior em poder e em sabedoria a qualquer força ou divindade que outros povos temiam. Faz sentido. Ele também fala da serpente veloz sendo ferida pela mão de Deus, né? Reforça essa ideia. Exatamente, é o domínio completo. E depois de pintar todo esse quadro, terra no vazio, águas controladas, céus tremendo, o caos dominado, Jó chega naquele clímax do versículo 14. Eis que estas são apenas as orlas dos seus caminhos. É impressionante, né? Pensar que tudo isso que ele descreveu é só a beiradinha, só a periferia do poder de Deus. É um momento de muita humildade ali, intelectual, espiritual. Sim, ele reconhece que essa demonstração toda de poder é só um leve sussurro, é quase nada perto do que Deus realmente é. A imensidão que ele tentou descrever mal toca a superfície da realidade divina. E a pergunta final dele fica ecoando, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Quer dizer, se tudo isso que a gente vê e descreve é só um sussurro, como é que a gente vai entender a totalidade desse poder que ele compara a um trovão? Essa é a grande questão que Jó deixa no ar, né? Se criar o universo, controlar os mares, derrotar o caos.
Se tudo isso é só detalhe, só a orla, um murmúrio, o que isso diz sobre a verdadeira magnitude daquilo que a gente nem consegue imaginar, que está além da nossa capacidade de entender? Fica essa reflexão, então, sobre os nossos limites diante do divino, do insondável. Exatamente. Uma reflexão sobre a pequenez do nosso conhecimento diante da imensidão de Deus.